Olá, meus amores, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e esse é mais um vídeo do nosso especial sobre o eixo da paratireoide, cálcio, vitamina D, magnésio e vitamina K, que eu venho fazendo aqui nas últimas semanas. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o hiperparatireoidismo. Na semana passada, a gente falou sobre o hipopara. E esse nome, apesar de parecer com hipertireoidismo, né, que é uma doença da tireoide, significa a doença causada pelo excesso de PTH, ou o excesso do funcionamento da paratireoide, que é aquela glândulazinha que fica ao lado da tireoide. A gente falou bastante sobre ela no primeiro vídeo desse especial. Então, se você está chegando agora, eu sugiro que você assista esse primeiro vídeo, volta aí alguns vídeos atrás, tem inclusive uma playlist aqui no canal do YouTube, se você está me vendo no Instagram, vai lá no YouTube, Endocrinologia para Todos, onde a gente tem todos esses vídeos na sequência desse especial. E hoje a gente vai falar então do hiperparatireoidismo, que é uma condição extremamente importante e subdiagnosticada, vocês vão entender já já quando eu estiver falando, tá? Antes da gente começar, eu acho importante sempre trazer o meu recadinho de sempre, né? Que o objetivo desse vídeo é trazer informação, jamais substituir a avaliação do seu médico, tá bom, meus amores? Então, eu também não pretendo esgotar todo o assunto. Aqui é só para trazer um panorama das principais características do hiperparatireoidismo, né? Então, vamos lá. O que é o hiperparatireoidismo? É uma doença que leva a um excesso de cálcio no sangue, que a gente chama de hipercalcemia. No vídeo passado, a gente falou do hipoparatireoidismo, né? Que é uma doença que leva a falta de cálcio no sangue. Aqui é o oposto. Então, vocês vão ver que vão ter muitas coisas que têm efeitos parecidos, porém opostos, em relação ao vídeo da semana passada que a gente falou do hipopara, tá? No caso do hiperparatireoidismo, ele é, então, o excesso de cálcio causado por uma hiperfunção da paratireoide. Uma ou de todas, né? Esse hiperparatireoidismo, assim como existem várias causas de hipocalcemia, que é o cálcio baixo no sangue, também existem várias causas de cálcio alto no sangue. O hiperpara não é a única, mas ele é a mais comum no caso de pessoas que estão ambulatoriais, ou seja, aquele paciente que vai no consultório, no posto, né? Geralmente em hospitalizados, as causas mais frequentes são outras, mas em pacientes ambulatoriais, a causa mais frequente é o hiperpara. E olha que interessante, meus amores. O hiperparatireoidismo é uma doença que ela é mais frequente, né? Quer dizer, ela aparece com maior frequência naquela faixa de idade entre 45 e 60 anos e 3 mulheres para cada homem, ou seja, é mais comum no sexo feminino. E ela é frequentemente assintomática, sendo que muitas vezes a principal manifestação é a perda de massa óssea, que confunde com osteoporose. E aí, olha que interessante, por que eu falei, né, logo no começo desse vídeo, que o hiperparatireoidismo é uma condição muito subdiagnosticada? Porque justamente ele aparece numa idade onde, né, mulheres, após a menopausa, onde a principal manifestação dele pode ser a perda de massa óssea, né, a osteoporose, as pessoas nunca vão pensar em hiperpara, elas vão pensar que é uma osteoporose da menopausa. Aliás, a gente vai fazer um vídeo, o próximo vídeo para encerrar esse especial vai ser sobre osteoporose. E a gente vai aprofundar um pouquinho mais das causas de osteoporose. E um dos diagnósticos diferenciais é justamente o hiperpara, tá? Que é um diagnóstico diferencial importante em mulheres e nessa faixa etária. Mas o mais importante, ele também pode acontecer em homens e as pessoas acabam não fazendo esse diagnóstico porque ninguém pensa em osteoporose em homem, né? E ninguém lembra desse diagnóstico. Mas, antes de eu falar assim, mais detalhes de outros sintomas além da perda de massa óssea, vamos falar um pouquinho do que causa. O que causa esse hiperfuncionamento, né? Esse excesso de funcionamento da paratireoide? São duas principais causas, tá? O adenoma, que é um tumor benigno da paratireoide, sendo que esse adenoma, ele é independente, ele fica assim, como se fosse, olha, eu estou produzindo PTH na hora que eu quero e não interessa quanto está o cálcio no sangue, eu estou produzindo. Ele fica o que a gente chama de autônomo. Então, é um tumorzinho benigno que produz muito PTH. A gente também tem os quadros de hiperplasia de paratireoide, que são doenças em que as tireoides ficam hipertrofiadas. Tipo, ficam bombadas, sabe? E aí começam a funcionar demais. Mas o adenoma ainda é o mais comum. E olha que interessante, né? Às vezes, só de retirar esse adenoma através de uma cirurgia, você cura a doença. A gente vai falar sobre o tratamento já já.
Também existe o câncer de paratireoide, que a gente chama de carcinoma, tá? Ele é muito, muito, muito raro. É muito difícil ter carcinoma de paratireoide. O mais comum mesmo é o adenoma, que é o tumor benigno. Nos casos do carcinoma, geralmente, o aumento do cálcio é muito mais rápido e muito mais grave. Diferente do adenoma ou da hiperplasia, onde esse aumento ele vai acontecendo aos poucos, ao longo dos anos, que as pessoas acabam não sentindo nada. No carcinoma, não. Geralmente, o quadro é mais agudo e é mais grave. Por isso que eu falei que a maioria dos casos realmente é benigno. Se você está me ouvindo aqui e ficou assustado com essa informação, assustado ou assustade, não se preocupe. Peça a avaliação do seu médico, tá? É importante, então, mais uma vez, falar, né, que o hiperparatiroidismo aparece mais comumente em mulheres na idade da menopausa, que é um fator a mais para ele não ser diagnosticado, né, porque é uma idade onde todo mundo espera que a mulher tenha perda de massa óssea, tá? Tanto o adenoma quanto a hiperplasia. E aí, o que acontece no corpo quando a gente tem essa doença, né, hiperparatiroidismo? Principalmente, como eu falei, a gente tem o cálcio alto e a perda de massa óssea, tá? Só que a gente vai ter algumas consequências desses dois principais sintomas. Quer dizer, na verdade, a gente tem duas principais consequências do hiperparatiroidismo que têm sintomas específicos relacionados às duas. Vamos falar um pouquinho da hipercalcemia, que é o cálcio elevado no sangue, tá? É o excesso de cálcio no sangue. Esse excesso de cálcio, o nosso corpo ele tenta se defender dele, aumentando a eliminação de cálcio através da urina. Né, o nosso rim começa a querer filtrar esse excesso de cálcio. E aí o que acontece? Esse excesso de cálcio ele começa a formar uma areiazinha na urina e pode formar pedra nos rins. Então, é muito um dos sintomas que é bem frequente e que pode, inclusive, fazer a gente pensar nesse diagnóstico são aquelas pessoas que têm pedra no rim várias vezes, ou seja, litíase de repetição. Quando a pessoa já teve uma, já teve duas, já teve três, e ninguém descobre a causa, a gente precisa investigar o hiperparo. Então, quando não é a perda de massa óssea, é por causa da pedra no rim de repetição, ou seja, vários episódios que faz a gente pensar no hiperparo. E aí vocês devem estar pensando, mas meu Deus, pedra no rim não é para ir no urologista? Não, nem sempre, às vezes é um endocrinologista que vai cuidar. E aí vocês devem lembrar daquele meu primeiro vídeo do canal que eu falei, né? Que o endocrinologista ele precisa conhecer de tudo, até isso, meus amores, a gente precisa entender de pedra no rim também. Brincadeiras à parte, a gente, para fazer a avaliação, né, da pedra no rim, muitas vezes a gente utiliza aquele exame de urina de 24 horas, e aí nesse exame, nesse caso em específico, a gente vai fazer a dosagem do cálcio. Tem um vídeo aqui no canal falando desse exame de urina de 24 horas, se você não assistiu aí, volta uns vídeos aí para trás, né, e é uma das formas da gente avaliar se essa pedra no rim veio ou não do cálcio. Se ela veio do cálcio, a gente precisa pensar no hiperparatiroidismo, tá? Além disso, esse cálcio supersaturado no sangue, ele começa a se depositar em outros órgãos. Um desses órgãos, por exemplo, são as articulações, podendo levar a um quadro parecido com a gota, que a gente chama de pseudogota, que é a falsa gota, tá? Pode também precipitar nas artérias, levando a uma calcificação das artérias e aumentando o risco de hipertensão. Pode, inclusive, levar à calcificação do próprio rim, levando a um quadro muito grave chamado nefrocalcinose, onde você começa a ter acúmulo de cálcio no rim e o rim já começa a não conseguir filtrar a urina, podendo levar até a insuficiência renal. Então, para vocês entenderem que são sintomas que podem começar bem leves, ninguém percebe, mas se não tratado, se a coisa for evoluindo, pode chegar a quadros até mais graves, como, por exemplo, prejudicar a função dos rins, tá? Aqui uma figurinha, então, para vocês verem os principais sintomas, né, dessa hipercalcemia. Então, é a pedra no rim, a perda de massa óssea e a formação de tumores marrons. O que é isso? Então, vocês devem estar vendo que nessa terceira figurinha aqui de baixo, existe um raio-x e existe uma formação, uma bolinha, que esse raio-x é o raio-x de mãos, e o osso da mão ele tem que ser retinho, tem uma bolinha no osso. O que é essa bolinha? De tanto perder cálcio, esse osso, ele começa a ficar muito fraco e ele começa a inchar. Resumindo, é isso, tá, meus amores? Então, apesar do nome tumor, você que me segue aqui no canal, você já sabe que tumor não é sinônimo de câncer, tá? Tumor é um crescimento anormal de algum tecido, não necessariamente isso significa um câncer, significa metástase. Nesse caso, o tumor marrom, ele não é câncer, ele é, na verdade,
um aspecto no raio-x dessa descalcificação no osso, né, dessa perda de cálcio do osso muito grave, muito, muito, muito grave. Não tem nada a ver com câncer, não tem nada a ver com metástase, na verdade é uma manifestação nos ossos que indica uma doença grave, uma doença de muito tempo de evolução, tá? Bom, vamos falar um pouquinho então dessa perda de massa óssea, né? Essa perda de massa óssea, ela vai acontecer especificamente no hiperpara, ela não acontece em outras hipercalcemias causadas, né, por outras doenças, porque é um efeito direto do PTH no osso. O PTH, ele tira cálcio dos ossos, por isso que o cálcio fica alto no sangue, e ele pode ser tanto leve, podendo confundir com a osteoporose, quanto grave, levando, por exemplo, à formação desses tumores marrons, que foi o que eu mostrei para vocês no slide anterior, tá? O nome que a gente dá para isso, e eu sei que tem muitos colegas aí da área da saúde que me assistem também, é osteodistrofia. Mas se você não é da área da saúde e está me ouvindo, fica tranquilo, tranquila ou tranquilo. Não precisa decorar esses nomes, é só entender que o efeito desse aumento do PTH, né, desse hiperfuncionamento da paratireoide, é justamente retirar cálcio dos ossos, e aí o osso fica fraco, e esse excesso de cálcio no sangue começa a ir para todo lugar, menos para os ossos, né? Resumindo, é isso, tá, gente? Lembrar mais uma vez, né, que ele é muito mais comum, então, em mulheres na idade da menopausa, o que é um fator para confundir e não ser diagnosticado. Eu estou falando isso várias vezes, porque é justamente essa faixa etária que é a faixa etária onde mais aparece. E foram pessoas, né, mulheres pós-menopausa que me pediram, que me perguntaram nas redes sociais, no Instagram, aqui no YouTube, para falar, me pediram para falar do hiperpara, porque provavelmente devem ter descobrido na cidade. Então, esse vídeo também foi um pedido de vocês, né? Para isso que a gente está aqui. E aí, quando a gente está suspeito, como que a gente descobre, né, o hiperparatireoidismo? Como que o médico pensa no diagnóstico? Ou quando que você, se estiver passando por algum momento, alguma situação dessas, pode falar, nossa, eu acho que eu preciso de uma avaliação do médico. A gente suspeita, por exemplo, sempre que o cálcio está alto no sangue. O cálcio não tem que estar alto nem baixo, ele tem que estar dentro da referência. Quando o cálcio está baixo, a gente tem que pensar no hipopara, que foi o vídeo da semana passada. Quando o cálcio está alto, a gente precisa pensar no hiperpara, sempre, tá? E a gente sempre pensa no hiperpara também quando o PTH está alto. Em especial, quando o cálcio também está alto, tá? Se o PTH está alto e o cálcio não está alto, a gente pode estar falando de um caso de deficiência de vitamina D. Eu expliquei um pouquinho mais sobre isso em alguns vídeos atrás, no vídeo passado e alguns vídeos atrás, porque quando a vitamina D está muito baixa, a gente não absorve o cálcio e o PTH sobe para tentar compensar isso tirando o cálcio do osso. Mas aí ele não vai causar esses problemas que eu falei. É diferente, tá? Então, a vitamina D estando normal, sempre que o PTH estiver alto, a gente tem que pensar no hiperpara, tá? Sempre que a gente tem osteoporose em pessoas sem fatores de risco, por exemplo, mulher na menopausa é fator de risco. Mas se você tem osteoporose em uma pessoa que não tem nenhum fator de risco, né? Não está na menopausa, não tem deficiência de hormônios sexuais, tem uma alimentação boa, faz atividade física, não tem nenhuma doença crônica. Bom, vou falar sobre osteoporose mais a fundo no próximo vídeo. A gente sempre tem que pensar no hiperpara. Sempre que a gente tem uma osteoporose mais acentuada no fêmur do que na coluna, e aí esse dado eu estou falando especificamente para os meus colegas da área da saúde, porque o PTH ele vai agir muito mais nesse tipo de osso do que no osso da coluna. O osso da coluna ele vai ter um efeito muito maior dos hormônios sexuais. Então, é muito mais comum na menopausa a pessoa ter uma perda de massa óssea, né? Maior na coluna do que no fêmur, e no hiperpara o oposto. É claro que nem sempre é 100% assim, mas se isso acontece, a gente precisa lembrar do hiperpara, tá? E mesmo que isso não aconteça, toda mulher na menopausa precisa ser triada para o hiperpara, assim como precisa ser triada para a osteoporose da menopausa, tá? Sempre que uma pessoa teve muitos episódios de cálculo renal, em especial cálculos de cálcio, a gente precisa pensar em investigar o hiperpara. E quando a gente tem a presença de calcificações em outros lugares do corpo e tumores marrons, que são essas alterações do osso. Tá bom, meus amores? Então, para nós, médicos, é isso que a gente pensa. E é importante vocês saberem, porque às vezes o seu médico está investigando isso e você não entende por quê. E às vezes esse é o seu caso, tá bom? Quando há suspeita, então, o que o médico faz? Geralmente, o médico, seja ele o ginecologista, o clínico geral, o médico de família, ou até o uro, né? Enfim, qualquer médico que não é especialista, né? Geralmente, quem faz esse diagnóstico nem é o endocrinologista, às vezes é o ginecologista, o ortopedista, o urologista, né?
eles vão fazer a dosagem do cálcio, PTH e vitamina D no sangue e no cálcio da urina de 24 horas, tá? Nós, endocrinologistas, diante de uma suspeita, a gente também faz esses exames. Esses são os exames iniciais e sempre que os exames tiverem resultados suspeitos, é muito importante a avaliação de um médico endocrinologista para aprofundar nesse diagnóstico. A partir desses exames iniciais, a gente vai pedir exames de imagem, a gente vai pedir, enfim, outros exames para aprofundar, tá? E aí partir para o tratamento, tá bom? Os exames de imagem, lembrar que eles só são solicitados depois de uma confirmação. O médico endocrinologista, ele vai muitas vezes repetir esses exames para ter certeza que é isso mesmo e vai depois fazer esse aprofundamento, tá? Então, lembrar que quando o exame está alterado, é muito importante a avaliação de um médico endocrinologista. E o tratamento, né? Então, afinal de contas, qual que é o tratamento? O tratamento depende da causa. Então, se a causa é um adenoma, que é aquele tumor benigno que eu falei para vocês, o tratamento ele é preferencialmente cirúrgico, porque você tira o adenoma e você cura a doença, tá? Mas existem alguns critérios para essa cirurgia. E esses critérios, na verdade, não é todo mundo que precisa, não é todo mundo que tem que operar. Esses critérios, eles são avaliados pelo médico endocrinologista, e é por isso que eu falei que precisa dessa avaliação, tá? No caso do carcinoma, que é o tumor maligno, que é raro, mas quando é esse o caso, o tratamento é sempre cirúrgico, tá? E se a causa for uma hiperplasia, às vezes a cirurgia não resolve. Então, a gente sempre tenta primeiro um tratamento clínico. Existem alguns medicamentos que a gente usa, e a gente também usa muito a questão das mudanças do estilo de vida, que é orientado, sim, pelo médico endocrinologista, tá? E se você não tratar? Então, eu já tive uma paciente uma vez que me falou, nossa, mas eu não sinto nada, minha saúde está ótima, nunca tive pedra no rim, não sinto nada. Eu tenho que fazer essa cirurgia? Eu tenho que tratar? Bom, se a pessoa não trata, o que que acontece, né? Porque muitas vezes, como eu falei para vocês lá no comecinho do vídeo, o hiperparo ele pode ser assintomático, ou seja, não ter sintoma nenhum. O que que acontece, então, se a gente não faz nada e não trata? Ou se não descobre, né, que a pessoa tem hiperparo? A gente pode começar a ter uma perda progressiva da massa óssea, podendo levar a uma osteoporose grave, até essa osteodistrofia que eu falei para vocês, que é a presença daqueles tumores marrons, enfim, uma descalcificação grave dos ossos. Isso sem tratamento, né, a longo prazo. Também a gente pode ter a disfunção nos rins, tanto a presença de cálculos de repetição, né, pedra no rim, quanto também a calcificação do rim e a perda da função renal, como eu expliquei para vocês. A gente pode ter calcificação de órgãos, por exemplo, nas artérias, aumentando o risco cardiovascular, nas articulações, levando a pseudogota, e assim por diante. E existem também alguns sintomas que é muito interessante, que quando as pessoas tratam o hiperpara, elas percebem que melhoraram. Elas não tinham relacionado inicialmente, mas pode ter, sim, no caso, problemas de arritmias, mas problemas também neurológicos e psiquiátricos. Então, irritabilidade, mudança de humor, tudo isso pode melhorar com o tratamento e, no caso de quem não trata, pode piorar. Por isso é importante a gente descobrir logo, a gente, você, né, passar pela avaliação de um médico especialista e, a partir daí, fazer seu tratamento, para que a gente faça a prevenção dessas complicações da doença, tá bom, meus amores? Bom, é isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando, mais uma vez, que o objetivo é trazer informação e não substituir a avaliação do seu médico, tá, meus amores? Queria muito agradecer vocês que estão aqui comigo acompanhando esse especial. Nosso último vídeo do especial vai ser semana que vem, vai ser sobre osteoporose. Se você gostou, mais uma vez, né, amores, não esquece de dar aquele joinha para mim, me seguir lá no Instagram, que é o @doutora.julianagabriel. Se você está no Instagram, me seguir no YouTube, que é o Endocrinologia para Todos. Dá aquele joinha, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo e continuar acompanhando aqui o canal, porque sempre vai ter novidade e sempre eu vou estar fazendo os vídeos que vocês me pedem, tá bom, meus amores? É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo bem grande. Tchau, tchau!